E estou nesse mercado agora, dia 1º de junho de 2017, fará 30 anos que eu estou nesse mercado. Comecei muito novo, né? Comecei com 14 anos, na então Brasil Companhia de Seguros Gerais, né? Que depois virou... A Brasil foi adquirida pelo grupo AGF, né? A Assurance Generale de France, que era empresa francesa, virou AGF do Brasil, né? E depois a AGF Mundial foi comprada pela Allianz, né? Então hoje a companhia que é a Allianz é a companhia que eu iniciei. Foram aí 17 anos nessa companhia, né? Então comecei como contínuo, né? Como office boy na época, né? Do departamento de vida. Então assim, minha carreira sempre foi pautada nos seguros de pessoas, né? Então trabalhei com vida, saúde e previdência, sempre nesse segmento, né? E saí de lá como gerente comercial quando a AGF resolveu vender a carteira de seguros de vida e previdência na época. Em 2003 ela vendeu para o Itaú, né? Depois do Itaú, depois dessa venda para o Itaú, né, eu fui convidado pelo Dr. Jaime Garfinkel a fazer parte da Porto Seguro. Então comecei lá na Porto também como gerente comercial, né? Eu cuidava nacionalmente de todas as operações de vida e previdência. E depois de um período fui promovido e assumi toda a área como superintendente do produto, né, de vida e previdência naquela época. Então foram 9 anos também de Porto Seguro, né? E nesse momento estou na Icatu há 3 anos, quase 4 anos já, 3 anos e meio já. Estou na Icatu Seguros. Sou o responsável, superintendente comercial aqui de todo o estado de São Paulo, né? Então essa é um pouquinho da minha trajetória profissional e das empresas que eu passei, né? Algumas pessoas foram importantes, né, nesse processo. Me lembro bem que na época da AGF, durante toda a minha carreira, nós tivemos lá o seu Jean-Marie Montec, que era o presidente, uma pessoa excelente, um francês que introduziu várias técnicas, né, principalmente de qualidade, a qualidade, os processos de qualidade que eram utilizados nas indústrias automobilísticas, né, do Japão principalmente. Ele conseguiu trazer para uma empresa de serviço e acho que isso deu um diferencial na época. E a AGF era uma empresa muito boa assim, para a gente trabalhar, foi uma época de muito crescimento, né? Depois veio o Paulo Marracini, que faz parte aqui da diretoria da academia também, que foi presidente, né? E também contribuiu muito na época. Então são pessoas bem referenciadas, né? E a AGF acho que foi uma grande escola, porque hoje quando a gente olha para o nosso mercado, nós temos vários executivos aí daquela época que foi uma grande escola realmente, né? O Mário Jorge, que está na Allianz de volta, tem o McKinney, que está na Liberty hoje, que a gente olha também, vice-presidente da comercial da Liberty. Então assim, tem vários, né? Vários nomes, mas são pessoas que eu trabalhei muito próximo, que eu acho que foram um pouco referência. O Ronaldo Megda hoje, que é vice-presidente da Tracker, também foi presidente do CVG, inclusive, depois eu vou comentar um pouquinho. Então, são pessoas assim que foram referências no dia a dia do trabalho, né? E hoje, além da Icatu, eu também tenho um posto importante numa entidade que tem 35 anos já, que é o Clube Vida em Grupo, né? Que é o CVG. Então, o CVG faz parte dessa história também do mercado brasileiro, né? Um clube que nasceu como troca de ideias. O próprio nome já diz, né? Ele é um clube para trocar ideias. Então, os profissionais da área de vida na época, né? Naquela época, no início dos anos 80, sentiram a necessidade, porque era um segmento, era um mercado que ia crescer muito. Já se visualizava, né, no início da década de 80 que os seguros de vida e previdência seriam, saúde e tal, seriam seguros do futuro, né? Teria uma mudança importante na nossa composição de mercado, né? Naquela época, o seguro de incêndio e de automóvel nem tanto ainda, mas era mais os grandes riscos que dominavam o mercado. Depois veio
a era do automóvel, né? E aí chegou o momento do seguro de vida e previdência, que hoje, eu sempre falo vida e previdência porque nos outros países, vida e previdência é uma coisa só, tudo é vida, né? Acumulação e risco é uma coisa só. Aqui no Brasil é que nasceu nesse modelo, mas é uma coisa só. E hoje você vê que hoje nós temos mais de um terço aí do mercado, né? Quando a gente soma vida e previdência e tal, realmente a gente cresceu muito nesses últimos 15, 20 anos, né? Então o pessoal lá atrás, quando fundou o CVG, tinha razão de que precisava ter uma estrutura para poder discutir e organizar um pouco as ideias do mercado, né? Então acho que o CVG teve um papel importante nisso. Eu faço parte da diretoria desde 1995, né? Então já se vão aí quase 20 anos, também um pouquinho mais, né? 22 anos. Então, e hoje tive o prazer de ser eleito agora em janeiro de 2017, fui eleito presidente da entidade, a qual eu me orgulho bastante, né? O seu Monté, para mim, foi uma referência na época como presidente, assim, de uma empresa que era, naquele momento, era uma empresa, assim, até as pessoas queriam muito trabalhar na empresa, né? Eu acho que ele conseguiu implantar uma filosofia diferenciada, que era uma filosofia de dentro para fora, né? Então, as ideias todas da organização, elas nasciam de dentro, né? Montavam-se, na verdade, grupos dentro de todas as áreas. Até eu me lembro como office boy, eu já participava dos grupos de qualidade. Então, dentro de cada área, você tinha grupos, né? E que uma vez por semana, durante uma hora, ia se discutindo ideias, né? De melhorias. E aí tinha toda uma lógica, né? De continuação de um projetinho. E aí aquele projeto era apresentado num comitê, que desse comitê, no final do ano, os 2 melhores trabalhos eram apresentados para para toda a companhia, né, na convenção anual da empresa. Eu tive a oportunidade de liderar um desses grupos, né, e cheguei nessa apresentação geral e tal. Foi aí que eu comecei a me destacar. Realmente eu era assistente comercial e consegui me destacar bastante nesse trabalho. Então, eu gosto de citar esse trabalho específico, que foi um trabalho que o seu Monté trouxe, que vale a pena citar, né? O Paulo Marracini acho que foi outra referência, porque eu convivi com ele mais um tempo ali, depois ele na presidência também, e tivemos momentos importantes, né? Outra pessoa bastante importante nessa época foi o Santana, né? João Carlos Santana, que trabalhamos juntos, ele que na época também criou toda a área, estruturou toda a área de vida e previdência, né? E várias outras pessoas, assim. É até difícil você falar de referência, né? Porque eu tive várias, né? Eu tive o Mário Jorge como Mário Jorge Pereira, né? Que trabalhou muito tempo na Itaú, foi AGF, depois foi Marítima, né? Que hoje é Sompo, enfim, que está na Allianz. Então, uma pessoa que trabalhei muito tempo com ele, muito tempo mesmo, e virou uma referência. O Marcos Macchini, que eu já citei também, é outra referência. Depois teve a outra fase, né? Foi quando eu fui para Porto Seguro, e aí também várias pessoas, né? Dr. Jaime Garfin, que eu não tenho o que falar, né? Uma referência, acho que para todo o mercado e tal. Acho que é um cara que construiu uma história brilhante, numa empresa brilhante e tal, né? O Fábio Luchetti, que é o atual presidente, também tive a oportunidade de trabalhar com ele, um cara brilhante. Fábio Morita lá, o Rivaldo. Então, assim, várias pessoas que me inspiraram e que me ajudaram aí ao longo da trajetória, né? E agora, na Icatu, né, estou tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa que é a Cátia Almeida Braga, é a presidente do conselho, que é filha do Antônio Carlos de Almeida Braga, né? Que eram, né, donos da Companhia Atlântica, lá de trás, são mais de 60 anos de história no mercado de seguros. E o Luciano Isnel, que é o presidente, é uma grande referência, uma pessoa assim fantástica, conduz a empresa de uma forma com bastante simplicidade, mas com inovação e tal, isso é legal, né? E o Guilherme, que é meu atual vice-presidente também, que é uma pessoa fantástica, nos leva muito bem, então acho que a gente conduz bem o dia a dia de trabalho e tal, então passa a ser mais uma referência aí, né? Poderia ficar horas aqui, Paulo, falando demais, né? Porque eu só falei das pessoas que estavam um pouquinho acima aqui, que é quem você tem muito contato e que você se espelha, né? Mas eu tive muitos colaboradores, funcionários trabalhando comigo, muito bons, que eu aprendi muito também. Eu não posso esquecer, assim, várias pessoas que trabalharam comigo, né?
desde gerentes, coordenadores, administrativos, né? Até office boys. Esses dias eu estava num evento e vi um menino que é o Júlio, sentou lá, um almoço até do CVG, sentou com a gente lá na mesa, hoje coordena lá uma equipe, e na época que eu estava à frente lá da área, eu era o gerente da área, ele é o office boy. Então você vê que é legal, né? Então com essas pessoas todas a gente aprende, né? Todos os dias a gente aprende, né? Então é bacana essa questão das referências, né? E temos várias outras referências de mercado. O próprio Mauro Batista faz um trabalho fantástico aqui à frente da academia, do Sindiceg, né? Então são pessoas que a gente olha como referência para se localizar e buscar sempre aperfeiçoar, né? Nós estamos passando por uma fase que eu acho assim, olhando para o futuro, né, nós vamos ter uma mudança de comportamento, não só do mercado, mas do brasileiro em si, né? Porque se a gente olhar nos últimos 20 anos, seguros, eu vou falar do meu segmento, que eu acho que é o Vida e Previdência, e até acho que daqui a alguns anos, né, no futuro, nós vamos mais falar desses segmentos ainda, porque é o que vai crescer e países já hoje, né, em 2017, são referências, porque seguro de pessoas, tem países aí mais desenvolvidos que são 80%, 70%, 80% do mercado, né? E o nosso mercado vai chegar nesses níveis também, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, alguns assuntos nesse momento são importantes, né? Nós tivemos, só olhando um pouquinho para trás, né? Nós tivemos aí o fortalecimento dos seguros de vida individual, que foi uma coisa que cresceu bastante nos últimos anos, né? Quando os seguros de vida nasceram no Brasil, nasceram basicamente por empresas, seguro de vida em grupo. Aí veio a fase dos seguros individuais, né? Nesses últimos 15 anos, mais ou menos. E a formatação do Previdência como está hoje, né? Porque hoje a gente tem o modelo de PGBL, né? E o VGBL, né? Que são produtos que realmente alavancaram muito o mercado, que são produtos de acumulação. E agora, nesse momento, nós estamos exatamente o mercado discutindo a criação ou trazendo o Universal Life, que é um produto que ele unifica, né, a acumulação com risco. Nós estamos exatamente nesse momento de transição, né? Teve uma primeira parte que foi aprovada e agora está na mão da SUSEP para ser regulamentado efetivamente, né? Então, nós estamos exatamente nessa fase de discussões, então o mercado está discutindo muito e a SUSEP está lá preparando a regulamentação efetiva, né? E estamos também nesse momento, aí é uma visão mais política, mas passa pela questão econômica que vai ajudar o nosso mercado, que é a questão da reforma da Previdência Social. Porque a reforma da Previdência ela é necessária, né? Nós precisamos de uma reforma efetiva, porque hoje não dá para se conviver com bilhões de déficit como nós estamos passando. Então tem algumas medidas, né? E dado a questão da longevidade do povo, né? Então hoje, há uns anos atrás, há um tempo atrás, se a gente olhar na década de 40, 50, né? 1940, 1950, a idade média do brasileiro era em 45, 50 anos. Agora nós já estamos em 2017, a idade média, né, deve chegar, a expectativa de vida, melhor dizendo, né, deve chegar a 73, 74 anos para o homem, 78 para a mulher. Quer dizer, daqui a uns anos, né, há quem diga que hoje, nesse momento, já está entre nós a pessoa que vai viver de 180 a 200 anos, né? Então, por quê? Porque a medicina está avançada. Então, assim, a longevidade é uma realidade, né? E o povo brasileiro, nesse momento, tem uma cabeça de que, quando eu chegar com 65, 60 anos, vou me aposentar. E a verdade é que é difícil, né? Porque nós já temos casos hoje. Hoje, meu pai tem 81 anos e é totalmente ativo, né? Então, se precisar trabalhar, ele trabalha e tal, faz as coisas dele e com tranquilidade, né? E tem saúde para isso. Então eu imagino como realmente vai ser daqui a um tempo. E a Previdência precisa dessa reforma, porque no modelo que tem hoje, né, nesse momento, o déficit, né, o prejuízo é muito grande. Então, dado que a reforma social, né, a reforma da Previdência Social, ela precisa passar, precisa avançar, né, a Previdência Complementar, que é o nosso mercado, ela cresce, né? Porque o brasileiro começa a ver, né, que
Não vai ter nesse modelo que está aí hoje, daqui a uns anos ele não vai ter previdência, ele não vai ter aposentadoria para sobreviver, pelo menos da parte do governo. Então, o nosso mercado está crescendo muito em função dessa própria discussão. E eu acho que é um movimento válido quando a gente olhar para o futuro, porque se a gente olhar na década de 80, qual que era o grande problema, né? A Previdência também era a responsável pelo sistema de saúde, né? A Previdência Social, né? Naquela época era o INPS, né? Hoje é INSS, naquela época era o INPS. E os seguros-saúde cresceram muito, né? O seguro-saúde, os planos de saúde complementar também, né? O particular, privado, cresceram muito, por quê? Porque o sistema de saúde público não vinha dando resultado. Então, se a gente olhar esse mercado de saúde, ele cresceu muito, né? Nos últimos 20, 30 anos e tal, em função dessa visão, dessa quebra já do sistema público. E é o que está acontecendo com a reforma da Previdência Social nesse momento, né? Então, naturalmente, para o futuro, a Previdência Complementar eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um dos produtos que vai ter assim, um boom e realmente crescimentos muito grandes ainda para esse nosso mercado. Cresceu muito, mas ainda a nossa penetração, quando a gente olha vida e previdência, né, nos produtos individuais, não chega a 5%, 6%. Tá? Então você tem mais 95% da população. Porque previdência, se tem produtos que a gente sabe que o sinistro vai acontecer, é certo, a previdência, apesar de ser um outro tipo de produto, mas você vai necessitar ter uma aposentadoria, e o seguro de vida, porque todos nós vamos, em algum momento, nós vamos falecer, nós vamos morrer, não tem muita saída, né? E todos nós vamos precisar, além das coberturas em vida que o seguro de vida também traz, né? Então o seguro de vida tem morte, mas tem invalidez, que eu acho extremamente necessário, porque eu particularmente eu tenho muito mais medo da invalidez do que da morte, né? Porque a invalidez ela causa, além de dor, né, física e tal, para quem passa e para os familiares, ainda tem uma questão econômica, né? Porque assim, nos dias de hoje, você manter imagina no futuro, mas nos dias de hoje, a gente falar de 6, 7 salários mínimos para ter um cuidador de alguém dentro de casa, é muito dinheiro, né? Então as famílias, é um problema social também, né? E nós temos muito mais inválidos, muito mais acidentes no país, muito mais doenças do que a própria morte, né? As estatísticas mostram isso. Então, a verdade é que o risco efetivo de invalidez, proporcionalmente, lógico, né? A quantidade de acidentes, a quantidade de habitantes, as regiões e tal, é uma situação que a gente precisa trabalhar, né? Aí tem invalidez temporária, tem outras coberturas, né? Doenças graves, né? Que hoje é uma cobertura importante, porque a pessoa tem o diagnóstico, muitas vezes tem muita coisa que não é coberta no plano de saúde, e aí, né? Como é que você faz? Com medicação, né? Tem despesas extras, além do plano de saúde, que a família tem que compor. Então, acho que nós temos um futuro brilhante pela frente, né? Acho que a influência, né, da tecnologia, ela já é realidade para a gente hoje, né? Tudo isso que eu estou falando, gente, na verdade eu estou falando de hoje, já daria para fazer isso hoje. Imagina daqui a 50 anos o que vai ser. Então eu acho que a interação, né, a nossa geração, você pega sábado passado nós tivemos um aniversário em família e tal, e você pega a criançada, que são poucas, né, porque hoje já tem muito mais gente, já é uma realidade, né, já tem muito mais gente velha do que novos nascendo, né, então daqui a 50 anos com certeza a pirâmide vai ser invertida, né, então nós vamos ter muito mais gente com mais idade, naturalmente, porque a expectativa de vida está aumentando, e menos jovens, né? Porque está nascendo hoje já, né? A média de filhos já é menos de 2, né? Você pegar, minha mãe teve 5 filhos, né? Então, assim, há 40, 50 anos atrás, a média era de 5, 6 filhos, né? Por casal. Hoje tem menos de 2. Então, é por isso até que o sistema previdenciário hoje não vai se sustentar, né? Então você vai ter mais gente idosa do que gente nova, né? Então isso é uma questão, isso dá para a gente prever, né? Isso vai acontecer. Então acho que do nosso lado, né? Nós vamos ter produtos para essa geração, que é uma geração de mais idades, né? E o mercado vai ter que se desenvolver nesse sentido, né?
e menos jovens que também vão ter uma outra característica. Então, eu estava comentando do aniversário, a criançada, né? Só para voltar no assunto, a criançada, hoje em dia, ela não interage mais, ela não conversa, né, com a gente, né? Conversa muito pouco. Está ali no celular, está fazendo alguma situação e tal, já nos dias de hoje, 2017. Eu imagino daqui a 50 anos. Mas eu também acredito que as coisas são cíclicas, né? Que lá na frente, acho que alguma coisa vai acontecer. Daqui a 50 anos, provavelmente, a gente vai ter um retorno das relações, né? Se acontecer como outras coisas que aconteceram no mundo, é bem provável que chegue um momento que chegue no zero, né? Putz, as pessoas não estão mais conversando, precisamos fazer movimentos para voltar a conversar. Então, acho que vai ter uma questão muito forte da tecnologia influenciando o nosso mercado. As contratações e as nossas relações, como estão hoje, já tem muita coisa digital, mas eu acho que outras tecnologias vão aparecer, né? Mas o que eu sei de verdade, assim, o que dá para prever nós vamos ter uma população diferenciada, né? A gente vai ter mais pessoas, como hoje já é na Europa, a gente vai ter mais idosos do que gente jovem. Então, o mercado vai ter que se adequar a esses produtos, né? E nós ainda, infelizmente, ainda não estamos totalmente preparados. Estamos estudando muito isso, né? Porque produtos que nós podemos colocar, quais as coberturas necessárias, né? Então, o mercado a gente discute muito isso hoje no mercado. Então, está todo mundo tentando avançar nesse sentido, para que a gente desenvolva realmente produtos em seguros de pessoas. Sempre trazendo para o meu mercado, que é o que eu gosto, sou especialista, no segmento de seguros pessoais, né? Então, acho que muitos produtos novos vão aparecer aí, com certeza, né? Hoje, nos Estados Unidos, já tem um produto que eles chamam de hipoteca reversa. Hipoteca reversa, o que é? Você vai lá, pega seu imóvel, né? Negocia com alguma seguradora e a seguradora te dá uma renda em função daquele seu imóvel. Por quê? Porque chega um momento que a pessoa não precisa mais ter imobilizado, né? Ela precisa de renda para sobreviver, né? Então, para você ver, hoje, né, em 2017, existe um produto nesse sentido, né? Então, acho que novos produtos, eu, até um tempo atrás, não sabia que existia esse tipo de produto. Então, o mercado vai se movimentar e vai aparecer naturalmente novos produtos para esse segmento, né? Eu sempre gostei, desde muito jovem, a dar aula, né? Então, acho que é um pouco da minha característica. Eu gosto de ensinar e tal, eu sempre tive isso muito ávido, assim, na minha vida, né? E desde muito jovem, desde 1997, já se vão aí 20 anos também, que eu dou aula, né? E aí em diversos lugares e tal. Você sabe que recentemente, dou aula no segmento de seguros e tal, já dei aula em algumas faculdades também e tal, mas recentemente eu fui convidado para falar para um grupo de jovens, exatamente, né? Pessoas da área de administração, economia e tal, que estão no terceiro ano de faculdade, que querem seguir uma carreira, né? E foi engraçado, porque ao invés assim, de eu dar dicas para eles, na verdade eu escutei mais dicas do que falei. Então, assim, acho que olhar para o nosso mercado do jeito que era, né? Crescimentos curtos, a gente tinha, até 1994, a gente vivia de inflações de 60%, 70%, 80%. Então era um mercado o quê? Era um mercado muito financeiro, né? A gente sobrevivia, né? No giro do dinheiro. Então você tinha grandes seguros e tal, mas aquilo era um mecanismo que, na verdade, fazia com que as seguradoras se preocupassem menos assim com o resultado efetivo da operação, com produtos novos, com inovação. Então era um mercado muito mais estático. Depois da estabilização da economia que veio em 94, com a criação do Plano Real, né, na época do Fernando Henrique, o mercado mudou muito, e por isso que os seguros de pessoas cresceram. Porque você tem estabilidade e hoje as pessoas conseguem ter referência do seu dinheiro. Então ela sabe que precisa acumular, e para acumular ela tem a sua rentabilidade, ela consegue ter noção, né? Ela sabe quanto ganha, por mais que a gente ainda tenha uma inflação, né, e esse ano está se falando agora com as últimas medidas do governo, em 4,5%, 5%, ainda 5% ao ano é muito diferente de 60%, 70%, 80% do que a gente viveu naquela época. Então, as pessoas sabem mais ou menos quanto ganham, quanto gasta, quanto sobra para poupar ou para investir e tal. E o mercado teve que se moldar isso, né? Então, hoje, os produtos, o que a gente fala muito nos produtos de acumulação? Qual é a rentabilidade, né?
Então, o consumidor ele está atento a isso, né? Então, assim, o modelo, né, mudou muito, né? A eficiência em seguros, ela se tornou muito importante, a inovação se tornou muito importante, né? E aí, para o jovem, né, quando eu estava ali falando para aquele grupo e tal, contando um pouquinho quais eram os pontos que eles tinham que avaliar, eu falei para eles assim, que uma das coisas que eu via de mais importante no nosso segmento de seguros, além de estar crescendo acima dos 2 dígitos já há um bom tempo, né, é que é um mercado ainda que vai ser revolucionado, porque ainda é um mercado muito de relações humanas. E esse mercado ele tende a ser muito mais inovado. O que está faltando para nós hoje? A parte técnica a gente tem muito forte, a parte de subscrição nós avançamos muito, né? A parte de relacionamento com o cliente, nós avançamos muito. Hoje qualquer seguradora tem um canal, você liga, entra em chat e tal, você conversa com qualquer um e você resolve os seus problemas. O corretor tem um papel importantíssimo nesse sentido e tal, né? Então, o que está faltando para a gente é inovar mais, criar novos produtos, mais facilidades, mais coberturas para o mercado, né? Quem tem essa questão da criatividade muito aflorada, com certeza vai ter sucesso nesse nosso mercado. O mercado de seguros ele depende única e exclusivamente de talentos. A tecnologia ela vai ser um aliado, vai, mas as seguradoras hoje elas estão preocupadas com o quê? Com os talentos, com o conhecimento. E eu não tenho dúvida que se tem um ponto que deve continuar nas seguradoras é isso. A técnica de seguros ela ainda é uma coisa importantíssima no nosso segmento. E as pessoas precisam ter essa formação técnica, mas vai ter que alinhar a criatividade, a inovação, para que a gente realmente revolucione esse mercado. A academia, ela surgiu, né, vou falar um pouquinho como é que eu entrei na ANSP, acho que isso é legal, né? Porque a academia sempre foi uma referência, assim, né, para quem está no nosso mercado. E para quem sempre buscou conhecimento, a academia sempre foi uma referência, né? Eu me lembro, hoje em dia a gente faz tudo na internet, mas até um tempo atrás a gente tinha que pesquisar, né? Eu quando fui fazer minha monografia em 95, né? Eu fiz faculdade de economia, ciências econômicas, né? Pô, você tinha que fazer uma monografia, né? Tinha que concluir. A monografia você tinha que pesquisar, e era sobre mercado de seguros, obviamente, porque o meu mercado eu achei que era mais fácil de pesquisar. Naquela época a gente tinha que ir em biblioteca, né? E a ANSP foi um grande canal assim, de estudos, né? Eu consegui muitas publicações, muito conteúdo, né? Através da ANSP, através do Sindiceg, do CVG, de outras entidades, mas a ANSP teve um papel importante. E outra coisa que é referência é que são as pessoas, né, que fazem parte, né? Então, eu me lembro quando eu fui convidado, o Paulo Menberg, naquela época já era vice-presidente do CVG, né, foi em 2007, há 10 anos atrás, e o Paulo Menberg era o presidente. Ele falou, pô, você tem que entrar para a academia porque você tem muito conteúdo, você gosta de ser acadêmico e tal, eu acho que isso vai te ajudar e você vai colaborar com a ANSP. Aí comecei a entender um pouco mais como é que era o modelo, tá? E o Paulo Menberg me apadrinhou, acabei entrando na academia e já estou aí há um tempo, né, com a academia. Então, a ANSP faz um papel importante de reunir os talentos do mercado e de gerar conteúdo, né? Então, assim, o que nós precisamos para o nosso mercado? É geração de conteúdo, né? O conhecimento é uma coisa infinita, né? Eu estava falando do seu Montec, que foi uma referência na minha vida. Esses dias nós temos um encontro anual que nós fazemos ainda no grupo de amigos, né, dos ex-AGF. E eu estava conversando, o seu Monté está com mais de 80 anos, e eu falei, pô, como é que o senhor está e tal? Ele falou assim, não, estou muito bem, inclusive agora, nesse momento, eu estou fazendo um curso com várias outras pessoas, um curso virtual, né? E, pô, estou aprendendo bastante e tal, porque o conhecimento é infinito, você sabe, né, jovem, falando da mim, né? Você sabe, né, jovem, o conhecimento é infinito, então continue estudando, porque eu, até na minha idade, mesmo aposentado e tal, eu continuo estudando, e hoje eu tenho oportunidade de me relacionar com gente do mundo inteiro no meu escritório, no meu quarto, né? Então é muito interessante isso, né? Essa questão do conhecimento realmente, da geração de conteúdo, é uma coisa que vai perdurar. E a academia, nesse sentido, tem um papel importantíssimo, né? Ver esse movimento aqui, essa ideia, né, de fazer
a memória do seguro, das pessoas envolvidas. Então, acho que a ANSP tem esse papel importante ainda de continuar reunindo, de não deixar, né, o trabalho das cátedras, né, de não deixar morrer os estudos, né, a geração de conteúdo, estudar o mercado, ver o que a gente pode contribuir. Então, acho que isso é muito importante, acho que a ANSP é a principal entidade nesse sentido. Tem várias outras também que fazem um pouco desse papel, que contribuem até, né, para a academia, mas a academia consegue realmente reunir talentos importantes, assim, pessoas que no passado já fizeram muito, no presente fazem, eu tenho certeza que os novos que vierem no futuro vão continuar fazendo.